Fala moçada, tudo bem? Nós vamos fazer aqui uma sequência de vídeos resolvendo exercícios de cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano, tá? Aplicar o que a gente viu nos vídeos anteriores aí, tá? Então, determine a distância entre os pontos M e N, tá? Então, a distância entre o ponto M e N. Então, na fórmula, a gente vai colocar o N menos o M. Então, xn menos o xm. Na hora de calcular o y, é yn menos ym. Tá? A fórmula que nós vimos na aula passada, no vídeo passado, né? É essa, né? Distância entre dois pontos, aí no caso o mn, vai ser raiz quadrada, né? Aí nós vamos fazer xn menos xm, o resultado é elevar ao quadrado. Depois vamos fazer yn menos ym. Então olha a sequência, tá? É o segundo ponto menos o primeiro, né? E aí nós vamos calcular essa distância aí. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos colocar aqui então a distância de M a N vai ser igual. Só dar uma melhorada aqui. M a N é igual. Então, raiz quadrada. Então, qual é o xn? O xn, lembrando que o x, quem que é? É os dois primeiros aqui, né? Ó. O x do m é o 8 e o x do n é o menos 2, tá? Então, vai ser xn, vou abrir o parênteses aqui, o xn é menos 2, menos da fórmula 8. Eleva ao quadrado, mais. Agora a gente vai para o y, né? yn. O y é o segundo do par ordenado, né? Então é menos 3, menos da fórmula 7. O resultado que der aqui a gente vai elevar ao quadrado. Certo? Então a distância entre o ponto M e N vai ser igual a raiz quadrada, menos 2 menos 8 vai dar menos 10. Isso elevado ao quadrado. Mais menos 3 menos 7 também dá menos 10. Vamos elevar ao quadrado também. Então, a distância entre os pontos M e N vai ser igual a raiz quadrada, menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 10 ao quadrado é 100. Então, a distância entre os pontos M e N vai ser igual a raiz quadrada de 200. Então, a gente vai fatorar isso aqui para a gente trabalhar com o número bem simplificado, né? Então, nós temos aqui, ó, fatorando, né? O 200, fatorando é decompor em fatores primos, né? Então, ó, 200 dividido por 2 dá 100. Aqui a gente vai colocar os números primos, né? Começando sempre do 2, se for possível, né? Se for múltiplo de 2. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. Aí 25 não divide por 2, não divide por 3, mas divide por 5. 25 por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então nós temos aqui 2 à terceira vezes 5 ao quadrado, correto? Aí a gente vai melhorar isso aqui, por quê? Eu vou colocar isso aqui dentro da raiz. E quando eu coloco isso dentro da raiz, o ideal é que o que tem expoente tenha o expoente par, né? Para a gente poder extrair a raiz quadrada. Então, eu separo aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 dá 2 à terceira. Perfeito? Então, eu coloco agora aqui 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Bom, aí eu vou extrair a raiz quadrada do que dá para tirar de dentro da raiz, ó. 2 ao quadrado extrai a raiz quadrada, vai 2 para fora. Certo? O meu 5 aqui é 5 ao quadrado, né? Então, esse 2 não dá para extrair a raiz. 5 ao quadrado vem para fora.
você extrai a raiz, é 5. Isso que multiplica a raiz de 2, que é o que sobrou dentro lá. Então, a distância entre os pontos M e N vai ser igual a 2 vezes 5 é 10, 10 raiz de 2. Tranquilo? É bom sempre refazer o exercício, por mais simples que pareça, porque isso vai te dando segurança, né? O conhecimento fica mais sedimentado, então aí nos próximos exercícios você consegue resolver com maior facilidade, tá? Calcule a distância entre os pontos A e B em cada caso, tá? Então já deixei aqui apontado os itens A, B e C, certo? A distância entre dois pontos, quando os pontos, as coordenadas são distintas, né? Nós já vimos que a gente utiliza o teorema de Pitágoras, que acaba ajustando para o caso essa fórmula, tá? E aí nós vamos aplicar. Lembrando que se a distância é entre A e B, né, a diferença no x vai ser B menos A e a diferença no y é B menos A. Sempre do segundo ponto menos o primeiro ponto. Tá ok? Então vamos aqui para a letra A. Distância entre A e B. Lembrando que o primeiro item aí do par ordenado é o valor de x, né? Aqui nós temos o valor de x. E o segundo ponto é o y, né? Isso a gente não pode inverter, né? Se a gente inverter isso, a gente vai estar alterando o ponto. Então, a distância entre A e B na letra A vai ficar igual a raiz quadrada. XB é 4, menos XA, que é 1. Isso ao quadrado. Mais YB é 12, menos YA, que é 8. Então, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 12 menos 8 dá 4. 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 25, né? Então, a distância entre A e B vai ser igual a 5. Tranquilo? Aplicação direta da fórmula, né? Só não pode inverter aí, no caso, os pares, né? As coordenadas, né? E aí não tem mistério, né? Vamos para a letra B. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada. Quem é o XB? O XB, ó, é menos 9. Então, menos 9, menos da fórmula, menos 1. Então, peraí, vamos dar uma ajustada aqui. Então, é menos 9, menos 1. Tudo isso ao quadrado, né? Mais YB menos YA. Então, é 18 menos 3. Tudo isso ao quadrado. E aqui nós temos que tudo isso vai estar dentro da raiz quadrada. Distância entre A e B vai ser igual. Então, aqui vai ficar, ó, menos 9. Esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, né? Então, vai ficar menos 9 mais 1. Tudo isso ao quadrado, mais 18 menos 3. 18 menos 3 vai dar 15. 15 ao quadrado.
Então, distância entre o ponto A e o ponto B, raiz quadrada, menos 9 mais 1 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado dá 64. Mais 15 ao quadrado, 225. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada. Então, ó, 64 mais 225, né? 5 e 4, 9. 6 e 2, 8. 289. Quanto é a raiz quadrada de 289? Já tinha feito aqui do lado, né? Já estava pronto, né? Raiz quadrada de 289 vai dar 17. Então, o item B resolvido, 17. Não é tranquilo, gente? Fácil, né? É fácil. Só não inverter a ordem. Cuidado com os cálculos, né? E aí o resultado é acertar o exercício, né? Letra C. Distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual. Raiz quadrada. XB. XB é menos 16. Então é menos 16 menos 4. Isso ao quadrado, mais YB menos YA. Então é menos 22, certo? Menos 22 menos 7. Tudo isso ao quadrado. Distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada, menos 16 menos 4 dá menos 20. Menos 20 ao quadrado dá 400. Mais. Aqui, ó, eu vou abrir o parênteses, vai ficar mais, né? Então vai ficar menos 22, vou colocar aqui, menos 22 mais 7. Isso ao quadrado. Distância entre o ponto A e o ponto B vai ser raiz quadrada de 400 mais... Então, menos 22 mais 7 dá menos 15. Menos 15 ao quadrado vai dar 225. Distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 625. Então, distância entre A e B, raiz quadrada de 625 vai dar 25. Correto? Então, agora a gente vai para os outros itens. Se tem dúvida, refaz, né? Aqui é a aplicação direta da fórmula, tem que tomar cuidado com a sequência. Então, se a distância é entre A e B, eu vou colocar na fórmula XB menos XA, YB menos YA. Se a distância entre os pontos é entre os pontos, por exemplo, C e D, então eu ponho na fórmula XD menos XC. YD menos YC. Se eu tomar esse cuidado, né, e não errar no cálculo, não tem como, né? Certeza que vai acertar, tá? Certeza. Agora a gente vai para o exercício, continuando o exercício 8, letra D, E e F. Tá? Então a gente tá aqui calculando a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Né? Dois pontos onde x e y são valores distintos. Certo? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Fórmula para calcular essa distância. Lembrando que essa fórmula vem do Teorema de Pitágoras, né? Porque essa linha, essa distância entre A e B é uma linha
que não é paralela ao eixo X, nem paralela ao eixo Y, ela é uma diagonal onde a gente fecha um triângulo e acaba aplicando o Teorema de Pitágoras. Então aí essa fórmula já vem pronta, né, para a gente trabalhar, para que não tenha que construir toda vez o triângulo e na figura ter que aplicar o teorema, tá? Então nós temos aqui distância entre os pontos A e B. Vamos lá, substituindo, tá? Distância entre A e B igual a raiz quadrada xb menos xa. Né? Sempre a sequência na fórmula é o contrário do que aparece na indicação. Distância entre A e B é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, o xb é 7, né? Então, 7 menos o xa. Xa é 2. Isso ao quadrado. Mais yb menos ya. O yb é menos 15. Menos 3. Tudo isso aqui ao quadrado. Distância entre A e B vai ser igual. Então, nós temos aqui 7 menos 2 dá 5. 5 ao quadrado, 25. Mais menos 15 menos 3. Esse menos com esse menos aqui, na hora que eu abrir o parênteses, vai ficar mais. Então, fica menos 15 mais 3. Menos 15 mais 3 vai dar 12. E 12 ao quadrado é 144. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, item D, né? A distância entre os dois pontos vai dar 13 unidades aí. Vamos para a letra E. Então, a fórmula é a mesma, né? Distância entre A e B igual a raiz quadrada xb menos xa. Então, é menos 12 menos 0 ao quadrado mais yb menos ya. Então, é 0 menos 6 ao quadrado. Distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada. Menos 12 menos 0 dá menos 12. Menos 12 ao quadrado dá 144. Mais 0 menos 6 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Então, distância entre o ponto A e o ponto B vai ser raiz quadrada de 180. 144, 10, 4, 180. Raiz quadrada de 180. Não tem raiz quadrada exata, então a gente vai decompor em fatores primos para apresentar um número mais simpático, né? Então, decompor em fatores primos 180. Lembrando que os primos são os valores que são divididos por eles mesmos, né? E por 1, né? São 2, 3, 5, 7, 11, assim segue, né? Vamos lá, 180 por 2. Sempre começa com o menor, né? 180 por 2 dá 90. 90 divide por 2 dá 45. 45 não divide por 2, mas divide por 3. 45 por 3 vai dar 15. E 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 dá 1.
Então, nós temos aqui, ó, nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, esse 180 decomposto em fatores primos fica aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Esse número aqui vai dentro da raiz. Então, a distância entre A e B vai ser raiz quadrada. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. E aí a gente vai extrair a raiz quadrada aonde é possível, né? Então, distância entre A e B vai ser igual. 2 ao quadrado extrai a raiz quadrada, dá 2. 3 ao quadrado extrai a raiz quadrada, 3. E o 5 não dá para extrair a raiz quadrada, então ele vai ficar dentro da raiz. Então, a distância entre A e B, no item E, vai ser 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 5. Tranquilo? Fácil, né? Então, 6 raiz de 5. Vamos agora para o item F. Então, o item F, a equação é a mesma, né? Vamos trabalhar com a mesma equação, certo? Deixa eu só tirar essa decomposição aqui, né? Já viu como foi feito, entendeu? Vou tirar daqui para liberar espaço aqui, tá? Certo? Então vamos lá para o item F. A equação é a mesma, distância entre dois pontos, né? Então, distância entre o ponto A e o ponto B, raiz quadrada. XB menos XA. Então é 4 menos 1. 4 menos 1 ao quadrado. Mais YB menos YA. Então é menos 4 menos 1. Isso ao quadrado. Aí nós temos que a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais menos 4 menos 1 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Então, distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada. 25 mais 9 dá 34. 34 não dá para decompor em fatores primos, né? Porque se eu pegar 34, vou dividir por 2 dá 17. 17 já é um primo, então vai ficar 2 vezes 17. Não vai ter nenhuma utilização para melhorar a cara desse número, né? Então, com isso aqui, a gente encerra o exercício 8. Espero que vocês tenham entendido, né? É um conteúdo relativamente simples e importante, tá ok? Os pontos menos 5 e 3 e menos 5 e 8 são vértices consecutivos de um quadrado. Com base nessas informações, responda. Letra A. Quais são os demais possíveis vértices desse quadrado? E letra B. Qual é a distância entre dois vértices que sejam extremidades de uma diagonal desse quadrado? Então vamos lá. Primeiro a gente vai construir o plano cartesiano para identificar esses dois pontos, tá? Então eu tenho aqui um plano cartesiano e nós vamos identificar. O primeiro ponto é menos 5 e 3, né? Lembrando que o primeiro valor aqui é do eixo x e o segundo valor é do eixo y. Então, menos 5 está aqui e aqui 3.
E o outro é menos 5 e 8. Menos 5 e 8. Então, identificando esses dois pontos, a gente sabe que aqui é o lado do quadrado, né? É um dos lados do quadrado. Então, o quadrado pode estar montado, né, para a direita, seria esse azul, né? Como ele também pode estar montado para a esquerda, de um lado ou do outro. Essas são as duas possibilidades, tá? Tranquilo? Então a gente tem aí os pontos. Esse aqui pode ser uma possibilidade. E aqui eu tenho outra possibilidade. Então, letra A resolvida, tá? Agora ele quer que a gente calcule a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Isso a gente já sabe fazer, né? E ele quer dois pontos específicos, né? Então vamos para a letra B aqui. Ele quer a distância entre o ponto, eu chamei de A aqui embaixo e B aqui em cima. Então ele quer essa distância, que é a diagonal. Perfeito? Essa é a diagonal. Então a gente sabe que para calcular a distância entre dois pontos, a gente utiliza essa equação. Então quem é o meu, né? Quem que é o meu ponto A, né? O meu ponto A é formado por menos 5 e 3. Menos 5 e 3. E quem é o meu ponto B? Meu ponto B está aqui. Ele é formado por 0 no x, né? E 8 no y. 0 e 8. Então agora a gente já consegue calcular a distância entre os dois pontos, né? A distância entre A e B, que vai ser raiz quadrada xb menos xa. Então eu tenho aqui o xb é 0 e o xa é menos 5. Isso aqui mais yb, que é 8, menos ya, que é 3. Tudo isso ao quadrado. Então vamos desenvolver, né? Distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada. 0 menos menos 5 dá 5, né? Isso aqui tem que ser elevado ao quadrado, né? 5 ao quadrado é 25. Mais 8 menos 3 dá 5. 5 ao quadrado, 25. Então a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 50. Correto? 50. Se a gente decompor 50 em fatores primos, né? Vamos deixar uma resposta mais simpática, né? 50 dá para dividir por 2, dá 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5, que dá 1, tá? Então, 50 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 2, né? 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Então, eu vou colocar isso dentro da raiz. Distância entre A e B vai ser 2 vezes 5 ao quadrado. Então, distância entre A e B, o 5 ao quadrado eu consigo extrair raiz quadrada, que dá 5, né? E o 2 vai ficar dentro da raiz. Então, é 5 ao quadrado, extrai a raiz, vem para fora, aí fica 5 vezes raiz quadrada de 2. Com isso, a gente encerra esse exercício. Certo, gente? Refaça sempre que possível, tá?